Excelentíssimo Senhor Presidente, com a sua permissão, excelentíssimas senhoras e senhores governantes, excelentíssimas senhoras e senhores deputados. Após concluído o período de austeridade PAEF, Plano de Assistência Económico-Financeira, a que fomos obrigados face à irresponsabilidade da dívida acumulada e não refletida nas contas da Madeira, pelos governos do PSD, a asfixia fiscal, a que fomos obrigados e as sucessivas promessas não cumpridas pelo PSD e pelo seu governo, acreditamos que fosse neste orçamento 2017 que o governo iniciasse de forma clara o desagravamento fiscal e a reposição para as famílias e as empresas das regalias perdidas. Segundo o Governo Regional, o cenário macroeconómico que acompanha pela primeira vez este orçamento de 2017 é favorável. A previsão do PIB cresce 1,8%, superior ao país. A taxa de desemprego perspectiva-se que alcance 12% contra os 13,1% no final deste ano. O sector empresarial da região autónoma da Madeira está mais desafogado, com a diminuição do passivo e da dívida das empresas com participação do Governo Regional. O saldo da administração pública regional continua superavitário. O turismo continua em alta com prémios internacionais, com mais de 7 milhões de dormidas, e o Centro Internacional de Negócios continua com receitas recorde. Se os resultados são os melhores, segundo as palavras do Sr. Secretário Regional das Finanças aqui presente, não aceitamos, de igual modo, que se continue a dizer que não é possível de todo voltar às condições que a população tinha antes do referido período de austeridade. Acreditamos e defendemos que o crescimento económico deverá estar centrado nas pessoas, na criação de emprego, que assegure os meios de subsistência, que contribua com benefícios equitativamente, que promova a coesão social, a cooperação e a igualdade. E, fundamentalmente, que contribua para erradicar a pobreza e as desigualdades. É possível. Tudo é possível quando queremos e quando estas metas que pretendemos atingir. Acontece que para o PSD e para o Governo Regional não são estas, infelizmente, as prioridades. Assim, e mais uma vez somos obrigados a concluir que a montanha pariu um rato e verificamos que este orçamento apenas repõe uma redução de 1 ponto percentual no primeiro escalão do IRC e parcialmente repõe no IRS, peço desculpa, e parcialmente repõe aos funcionários públicos parte do subsídio de insularidade. O governo PSD fica-se por aqui, pois as restantes medidas são meras correções de alguma fachada. Relembremos que, mais uma vez, neste orçamento, apoia com avales e outras garantias a um conjunto de empresas participadas pelo Governo e volta a referir os famigerados swaps sob a denominação operações de cobertura de risco de taxas de juro. O que é isto? Que tão nefastos se manifestaram para os dinheiros públicos. Na discussão, o Governo Regional pouco respondeu. Por exemplo, o artigo 8º, gestão e emissão da dívida. Questão: quais os contratos, swaps existentes e o que pretende contratar no ano 2017? Mais, artigo 9º, endividamento de entidades incluídas no universo da administração pública
e das empresas do sector empresarial da região autónoma da Madeira. Pergunta-se quais as empresas com capitais próprios negativos que o Governo prevê virem necessitar de endividamento e os respectivos montantes. Nada de respostas. No PIDAR, no que se refere à distribuição de investimentos específicos, repito, investimentos específicos pelos concelhos, é nítido a desproporcionalidade entre o coeficiente de investimentos versus população. Pergunta-se quais foram os critérios na distribuição territorial de investimentos de mais de 186 milhões de euros. Resposta: nada, zero. Isto sem esquecer o artigo 25, reporte de informação. Neste aspecto, consideramos crucial que cada vez mais o Governo Regional exija das entidades que a informação relevante seja reportada com maior celeridade, incluindo a do próprio Governo. Senhores membros do Governo, senhoras e senhores deputados, o Governo esquece, neste orçamento de 2017, a classe média que tanto contribuiu para sustentar a máquina fiscal. Esquece as empresas, em especial as microempresas geradoras de empregabilidade. Esquece as famílias, principalmente as que têm familiares com doenças oncológicas. Esquece as famílias que têm filhos estudando com elevado dispêndio dos materiais escolares. Esquece os elevados gastos com empresas de desenvolvimento, muitas das quais apresentam capitais próprios negativos, sem esquecer soluções credíveis para a sua recuperação ou extinção, contrariando e esquecendo as promessas apresentadas a quando da campanha eleitoral. Esquece o Governo e o PSD as monstruosidades cometidas pelos elevados gastos, mais de 50 milhões de euros, para o erário público de construções várias, mas entre as quais destacamos estes 50 milhões gastos na Marina Lugar de Baixo, cujas comissão de inquérito não reúne nem emite qualquer parecer sobre este assunto. O inquérito à Marina Lugar de Baixo não avança por única e exclusiva responsabilidade do PSD e dos seus deputados. Entretanto, os milhões lá gastos, saído do dinheiro dos madeirenses e porto-santenses, foram levados pela água do mar e os responsáveis daí lavaram as mãos como Pilatos. Esquece o Governo e o PSD a necessidade de uma negociação clara das PPPs, com a redução efetiva dos respectivos gastos e não da transferência para a região toda a Madeira de responsabilidades anteriores pertencentes a essas empresas. Esquece o Governo do PSD e demora a perceber da necessidade de negociação da redução da taxa de juro do empréstimo obtido pelo Estado para o saneamento financeiro da região. Mais recentemente, no subsídio social de mobilidade, o Governo Regional e o PSD demoraram a perceber que os passageiros assumam apenas o valor das viagens, ou seja, 86 euros abrangidos pelo subsídio social de mobilidade. O Governo esquece a necessidade de reduzir as suas próprias despesas de forma a poder canalizar essa poupança para a reposição da redução fiscal permitida para as regiões autónomas, que é de 30%. Assim, concluímos que deveríamos apresentar, juntos pelo povo, as seguintes propostas de alteração ao Orçamento de 2017. Devolução de 1 ponto percentual, também no segundo escalão do IRS. Redução do IRC para as micro pequenas empresas, que representam 90% das empresas da Madeira e do Porto Santo e empregam mais de 80% do tecido empresarial madeirense. Redução da despesa da região em 2%.
obrigatoriedade de divulgação de informação relevante para a análise e controle da atividade do Governo, apoio financeiro complementar ao doente oncológico, gratuitidade dos manuais escolares, entre outras. Acreditamos que as propostas ora apresentadas contribuirão para o aumento do rendimento dos madeirenses e porto-santenses e obrigarão o Governo e o PSD à apresentação de propostas que retirem do povo a asfixia, retirem o povo da asfixia fiscal a que fomos sujeitos. Numa ativisão sob a discussão na especialidade, queremos acreditar que a maioria absoluta do PSD viabilizará muitas das propostas apresentadas pelos Juntos pelo Povo e por toda a oposição. Para inverter o ciclo da austeridade e a degradação da economia, é necessário olhar para a realidade social e ler as alterações profundas a que fomos impostos esta região autónoma da Madeira. A capacidade produtiva diminuiu, a dependência e a indexação ao exterior continua, sem esquecer os mecanismos de coesão social interna, infelizmente enfraquecidos e esquecidos por este Governo e pelo PSD. Numa palavra, este Orçamento de 2017 é uma desilusão. É urgente fazer diferente. É imperioso mudar, rever o paradigma de desenvolvimento. Obrigado pela atenção.